estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Ramalho. Hoje, nosso tema é falar sobre o que mudou na reforma da Previdência. Saiba tudo o que mudou com o Dr. Sérgio Gusmão Rocha. Muito obrigado, Dr. Sérgio, por sua presença. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, internauta de todo o Brasil. Bom dia, deputado Ramalho. Bom dia, Paulo. Esse ano, os problemas de atraso de 13º foram poucos e também de rescisão tem sido menos traumático. A própria construtora criou uma cultura de monitorar isso. Na hora que está acontecendo, eles mesmos procuram a gente para fazer a homologação do sindicato. Então, eu queria deixar esse registro aqui, doutor, porque eu tenho certeza que nós vamos discorrer sobre esses assuntos daqui para frente. Agradecer o nosso noivo aí. Como diz a noiva, é o doutor Sérgio, que vai falar de uma matéria importantíssima, que é de Previdência Social. Queria lembrar que, infelizmente, nós perdemos ontem Bell Hooks, né? Uma feminista que tinha um trabalho enorme aí de empoderamento das mulheres. São pessoas que se dedicam parte da vida para o social, para construir teses, para construir ideias, né? E isso, aos poucos, vem mudando o mundo. São coisas dessa natureza. Portanto, doutor Sérgio, a palavra é sua, fala desse assunto, mas de outros que o senhor queira. Seja bem-vindo, doutor. Boa sorte aí na palestra. Com certeza será uma ótima palestra. Senhor presidente, quando se fala de reforma, o que se pensa? Pensa-se em melhoria, pensa-se em aprimoramento, pensa-se em acessibilidade. Isso é reforma. Com relação às aposentadorias e benefícios, senhor presidente, aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma e aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma. Se pode concluir disso é que há um processo para acabar com as aposentadorias por tempo de contribuição. Tanto é que mudou o nome. Não é mais aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais aposentadorias por tempo de contribuição. Existem aposentadorias programáveis. Eu me lembro bem que em 2015 foi feito um estudo onde as pessoas reclamavam que por conta do fator previdenciário, elas se aposentavam com 35 anos de idade. Os homens se aposentavam após contribuir 35 anos de idade. As mulheres se aposentavam após contribuir com 30 anos. Só que por conta do fator previdenciário, quando se calculava o valor do benefício, parte que deveria ser pago ao trabalhador, ele perdia cerca de até 40%. Então fez-se o quê? Naquela época, criou a regra 85-95. Ou seja, o trabalhador que conseguisse, se homem, contribuir com 35 anos e somando a sua idade atingisse o sistema de pontuação, ele ficava fora do fator previdenciário. Isso no início teve uma discussão que ninguém iria conseguir, mas analisando hoje, foi a melhor forma, foi o melhor estudo feito, essa regra de 85-95. As aposentadorias, aposentadoria por tempo de contribuição com essa reforma, ela teve 5, senhor presidente, exatamente 5 regras de transição. É difícil até para nós, estudiosos do direito, assimilar tudo isso. Isso mostra que, pelo menos na minha visão, que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tende a acabar. É muito complicado, é muito difícil. E aí, imagina, tomamos como exemplo aqui alguém que trabalha na construção civil e que até a data da reforma estava com 30 anos de contribuição, uma pessoa do sexo masculino, um dos colaboradores aí e filiados ao sindicato que estava com 30 anos de contribuição. Essa pessoa só vai conseguir aposentar quando ela tiver contribuído por 40 anos, ou seja, ela terá que trabalhar por mais 10 anos. Passamos 2 anos da reforma, ela poderia se aposentar com 35, agora não, só com 40 anos de contribuição. Então, por esse viés aí, não é que não havia necessidade de uma reforma. Sim, há necessidade de reforma, de adequação, mas adequação que acolhesse o trabalhador. Na questão da pensão por morte, por exemplo, houve
uma penalização enorme. Por quê? Porque colocou-se um redutor. A pensão por morte, que antes era pago no valor de 100% do valor do benefício, hoje não. É pago no sistema de cotas. Paga-se um percentual de 50% e 10% para cada dependente. Lógico que tem o limitador de um salário mínimo. Ninguém pode receber benefício previdenciário em valor inferior ao salário mínimo. Então, isso foi muito prejudicial, é muito prejudicial. Vou passar já 2 perguntas aqui para o nosso convidado, Dr. Sérgio. A primeira pergunta, Dr. Sérgio, é da Roberta Carvalho. Ela está perguntando se o senhor poderia explicar o que é o pedágio dos 50%. Né? Quero entender melhor para dar apoio ao meu pai que está se aposentando. E eu já vou emendar aqui uma segunda do André Carlos da Silva, que faz a seguinte pergunta: com a reforma houve alguma alteração na aposentadoria dos militares e dos políticos? Essa pergunta é crucial, ou seja, como eu disse anteriormente, esse pedágio de 50% e 100%, você analisa assim, até o dia 12 de novembro de 2019. Você vai verificar quanto tempo faltava para o seu pai aposentar. Se ele faltava menos de 2 anos, ele vai cumprir o pedágio de 50% do tempo que restava, ou seja, 3 anos. Essa é a contagem, o parâmetro, a data que marca isso. Então, você crava lá, ó, 12 de novembro de 2019. Até esse dia, faltava quanto tempo? Faltava até 2 anos, um pedágio de 50%. Faltava mais de 2 anos, e como eu disse aqui, 2 anos e 1 dia, um pedágio de 100%. Ou seja, dobra-se o tempo que faltava para o seu pai aposentar. E com relação à aposentadoria dos militares, e aí a pergunta foi feita pelo André Carlos, os militares, eles têm regime próprio de previdência, tá? Assim como os estados, eles têm regime próprio de previdência. Com relação aos militares da União, houve alteração nas regras, principalmente na regra de pensão por morte. Porém, já com relação aos políticos, até o final da legislatura, se acontece com relação aos parlamentares, deputados e senadores, não afeta a reforma da Previdência, os protegeu. Então, a reforma da Previdência pegou quem? Pegou o povo. Como eu disse aqui, afetou os trabalhadores. Os parlamentares, eles, infelizmente, se protegeram com a reforma da Previdência Social. Os futuros parlamentares que ingressarem no parlamento, que forem eleitos, esses sim vão sofrer com os impactos da nova reforma. Quero agradecer ao senhor presidente, ao Atevaldo e ao Paulo. Espero, assim, ter contribuído. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado. Eu quero agradecer o Paulo, toda a nossa equipe. Agradecer ao Atevaldo Leitão, que tem nos ajudado muito aí, e agradecer aos telespectadores. Muito obrigado a todos, pessoal. Um grande abraço.